Olá, meu nome é Adriano Teles, eu sou fundador da Camon CrossFit e eu estou gravando esse vídeo aqui para dar um comunicado para os meus alunos, para os meus coaches, para a minha equipe, a outros donos de boxe também, comunidade do CrossFit no geral, do Brasil e até fora do Brasil também, para falar sobre a situação da Camon em relação à sua afiliação à CrossFit e comentar um pouco sobre os últimos acontecimentos, né, sobre as falas do fundador do CrossFit, o Greg Glassman, e o desenrolar de tudo isso, outras coisas que foram acontecendo depois da mensagem dele no Twitter. Para quem não sabe exatamente o que eu estou falando, nos Estados Unidos, um americano chamado George Floyd ele foi morto numa ação policial. Então, um americano negro, preto, ele morreu depois de uma ação policial. E aí isso revoltou a comunidade lá dos Estados Unidos e reacendeu um movimento chamado Black Lives Matter. Então, Black Lives Matter é um movimento que surgiu em 2013 para chamar atenção e combater essa perseguição que os pretos, os negros lá nos Estados Unidos recebem só por conta da cor de pele. Então, muitas vezes os negros estão andando e aí são abordados de forma desproporcional por policiais simplesmente por causa da cor da pele deles, o que não faz sentido nenhum em 2020. É inacreditável, né, que isso exista ainda até hoje. Estamos no momento 2020 de globalização, de informação disponível e ainda assim tem gente que é racista e preconceituosa, o que é algo que, na minha opinião, não deveria existir. É surreal pensar que existem pessoas racistas até hoje em 2020, né? Com tanta informação, depois de tanto tempo aí de história que a gente já viu que aconteceu no passado e que de violência humana, que não é aceitável mais que exista esse tipo de coisa em 2020. Então, George Floyd foi morto pela ação americana e o Greg Glassman, fundador da CrossFit, fez um comentário de mau gosto, péssimo gosto, no momento em que as pessoas estavam bastante sensibilizadas com a morte dele, e isso causou ainda mais revolta no movimento Black Lives Matter. Então, lá nos Estados Unidos estava havendo uma pressão para as pessoas se posicionarem a respeito disso, dizendo que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, ou seja, se posicione, fale o que você está pensando, né? Diga para o mundo o que você está pensando. Isso lá nos Estados Unidos. E aí várias instituições, empresas estavam se manifestando e dizendo que eram contra aquele tipo de ação, contra o racismo, né, contra preconceitos, tudo mais. Especificamente mais em relação à comunidade negra, comunidade preta lá dos Estados Unidos. E aí aqui no Brasil não estava havendo tanta essa pressão ou o Black Lives Matter chegou, a galera postou nas redes sociais, fizeram um movimento, Blackout Tuesday, mas não estava tão forte assim. E aí uma amiga minha, coach, preta também, trabalhou comigo lá na Camon CrossFit, me mandou mensagem e falou: e aí, como é que tá aí no Brasil? Eu falei: cara, rolou isso e tal, foda, não sei o que. Ela falou: cara, aqui nos Estados Unidos tá desse nível e tal. Eu, nossa, não imaginava que tava assim, no Brasil não tá tanto assim como aí tá nos Estados Unidos. Então a gente trocou umas ideias e aí eu fui procurar saber mais, ler mais, me informar, né? E aí até essa mensagem que o fundador do CrossFit postou, depois revelaram um outro e-mail, a forma como ele estava respondendo alguns afiliados, extremamente grosseira, deselegante, eu acho que com falta de educação em relação ao cara que era afiliado dele. E isso aí acabou me incomodando muita gente também, e a gente ficou: cara, não é possível, cara, 2020 isso acontecendo. E então foi somando algumas coisas, né? Igual no Rio de Janeiro teve aqui, igual não, né? Mas o movimento que aconteceu no Rio de Janeiro dos 30, 50 centavos dos ônibus e o pessoal se revoltou. Não foi por causa dos 30, 50 centavos, foi um problema estrutural, conjuntural muito maior, e os 30, 50 centavos de aumento só fez o negócio transbordar. Então não foi especificamente por causa de um tweet, né? Não foi especificamente por causa de um tweet, foi por um conjunto de fatores, aquilo lá transbordou e desenrolou em várias outras coisas. Então é sobre isso, sobre esse comentário infeliz que o fundador da CrossFit fez no Twitter, dos e-mails que foram revelados, os outros vídeos, comentários de pessoas que trabalham com o Greg Glassman sobre isso, e a revolta que causou na comunidade negra, e aí o posicionamento que estava sendo cobrado que as pessoas fizessem para ver se realmente o mundo hoje muda e o preconceito diminua, para que amanhã exista menos preconceito, exista menos mortes, menos perseguição por conta da cor da pele das pessoas. Então é disso que traz o Black Lives Matter. E por que eu não gravei esse vídeo antes, né? Nos Estados Unidos, havendo essa pressão,
porque eu me posicionei, mas eu me posicionei de forma mais privada, em grupos, alunos, individualmente, com as pessoas que mandavam mensagem, porque eu estava tentando entender melhor o que estava acontecendo aqui no Brasil e no mundo, antes de tomar uma ação precipitada. Eu sei que não tomar ação é ruim, tomar ação precipitada também é ruim. Então eu estava buscando um meio termo para eu me informar, para eu aprender, para eu entender o que estava acontecendo, para eu poder tomar uma decisão sem ser precipitada, sem que eu me arrependa ou sem que eu faça alguma coisa por falta de informação. Então foi por isso que eu não gravei esse vídeo antes. Então o que eu fiz nesse momento? Eu comecei a ler assuntos, comecei a ver vídeos, vi o que estava acontecendo mais nos Estados Unidos, que o movimento estava mais forte, né? Os pronunciamentos de atletas, de donos de boxe, da comunidade, dos alunos, dos praticantes, enfim. Fui dar uma varrida de informações aí para ver o que estava acontecendo por lá. Então eu entendi muita coisa, li alguns e-mails, cartas, pronunciamentos de ex-funcionários, de ex-afiliados, de afiliados sobre a situação que estava acontecendo. E fui resolver entrevistar também para eu entender melhor sobre a questão do preconceito, do racismo dos negros. Então eu chamei 5 pessoas pretas para fazer um podcast. Foram mais de 2 horas de perguntas e respostas que eu dividi em 2 podcasts. Entrevistei 3 mulheres e 2 homens para eu entender como eles veem o podcast sobre isso. E opiniões também de 3 países, né? Estados Unidos, Brasil e também da Austrália. Né? São realidades diferentes, o preconceito acontece de forma diferente. Não estou dizendo que ele não existe, ele existe, mas não é igual. É isso que é o ponto. Então eu quis entender melhor como isso funcionava. Assisti também o documentário da Michelle Obama, Becoming, recomendo bastante aí se você ainda não assistiu. Vale a pena, ela tem um posicionamento, uma orientação principalmente com os jovens, né? Como os jovens podem se posicionar, né? E conquistar a autoestima, confiança e enfrentar aí a opressão, o preconceito, o racismo que existe na sociedade em todos os cantos do mundo, né? Ela fala principalmente não só com os negros, mas ela também fala com outros povos, latinos, imigrantes, povos indígenas dos Estados Unidos também. Então é legal, chama Becoming, tem no Netflix, da Michelle Obama, ex-primeira-dama, né? Primeira-dama, sei lá se tem ex-primeira-dama, que é mulher do Barack Obama. E eu fui entender melhor como é que isso funcionava. Então gravei o podcast, se você não assistiu, tá lá no meu YouTube, youtube.com/AdrianoTeles, tem perguntas e respostas lá. Né? Eu tentei ficar calado o máximo que eu consegui. No primeiro eu falei bastante, no segundo eu falei menos, porque eu acabo falando muito. Mas foi bem legal, obrigado aí, galera que participou. E a segunda coisa também é porque eu já fiz antes, já tomei partido antes, em uma época, em 2012, eu estava fazendo um trabalho e aí eu acabei conhecendo uma ONG que defendia, apoia, né, presta assistência para portadores do HIV. E aí ele estava me contando as dificuldades, do preconceito e tudo mais. Inclusive, 1º de dezembro é o Dia Mundial do combate ao preconceito contra a AIDS. E o fundador da ONG estava me contando que era muito difícil fazer essa campanha, conscientização e tudo mais. E que ninguém queria fazer a campanha e tudo mais. Eu falei, pô, ninguém quer fazer? Eu faço. Então eu fui de impulso e falei, eu faço. Aí ele, não, tem certeza? Tentando me convencer, eu faço. E aí ele começou, não, faço. Ele tentando insistir, me convencer, né, que não era algo para eu responder por impulso, que era para eu pensar. Eu pensei bem, respondi, cara, pensei bem, vou fazer sim. E eu fiz a campanha, né, e era portador do HIV, porque o preconceito. E aí a campanha que tinha o objetivo de levantar a causa de combate ao preconceito acabou gerando muita revolta, porque as pessoas falavam que eu não tinha HIV e era uma propaganda enganosa. E sendo que as pessoas nem sabiam se eu tinha ou não, né? Quem é que tinha? As pessoas tinham acesso ao meu histórico, meu exame de sangue para saber se eu tinha ou não, elas simplesmente afirmaram que eu não tinha, né? Então eu sei que muitas vezes a gente age precipitadamente, mesmo com boas intenções tem efeito negativo, com más intenções tem efeito negativo, então a gente nunca sabe o que pode acontecer, é preciso muita coragem para você se posicionar, então é por isso, um dos motivos que algumas pessoas não se posicionam é porque é preciso coragem de enfrentar os comentários negativos, comentários de ódio, de desrespeito, de ataque, né, pessoal, à família, ao emprego, ao trabalho que a pessoa tem. Então é um risco muito grande que as pessoas correm com isso. Contudo,
o movimento Black Lives Matter está precisando que as pessoas assumam esse risco de se posicionar. Não se posicionar é ruim, se posicionar pode ter um efeito colateral, mas pode ser que seja o preço que a gente tem que pagar hoje para combater o racismo. Então, eu estou me posicionando hoje aqui porque eu acredito que é uma parte que eu tenho como líder da empresa, e a influência que eu tenho, eu sei que ela é muito pequena, mas existe uma influência em cima de algumas pessoas, então quero influenciar positivamente, né? Promovendo união, né? Inclusão, diversidade no nosso ambiente, no raio de alcance que eu tenho aqui em Brasília e talvez fora de Brasília também. Então não me posicionei por causa disso. Inclusive também assisti o vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês assistiram. O Porta dos Fundos, ele também é bem polêmico, tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que é fã, tem gente que não é. E eles fizeram um vídeo de uma nota de repúdio, um vídeo de repúdio, em relação a isso tudo que está acontecendo, né? Movimento aí antirracista, de não tolerar mais o racismo. E, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque o vídeo foi gravado pela Natália Cruz e pela Noêmia Oliveira. Natália Cruz, para quem não sabe, trabalhou comigo em 2012, 2013, e fiquei muito feliz que ela conseguiu ir para a Porta dos Fundos. Inclusive, eu estava lendo o e-mail aqui, até mandei esse e-mail para ela de novo, que ela me mandou uma mensagem em julho de 2013, falando assim: tô aqui no Rio de Janeiro e se você conhecer alguém aí aqui no Rio que possa me contratar, tá aqui meu currículo. E a mensagem, e quando ela trabalhou comigo, né, eu contratei ela para ela ser minha gerente de atendimento da minha empresa de tecnologia, para prestar serviços de tecnologia para as empresas. Então ela era uma mulher negra, jovem, que vendia produtos para minha empresa. E aconteceu alguns tipos de preconceito, o pessoal perguntava: pô, mas essa menina aí que representa a sua empresa, pô, será e tal? Falei: cara, e se algum cliente tiver preconceito em relação a isso, eu não quero esse cliente. Então, não tem um problema se as pessoas são preconceituosas. Porque se o cliente for e eu perder ele porque ele não tô nem aí. E eu tava olhando os e-mails com isso, e um dos motivos dela ter saído da Ink Mustache, eu acredito que tenha sido esse, é porque ela queria realizar o sonho dela de ser atriz, de participar de peças de teatro e tudo mais, no Rio de Janeiro. Eu lembro até hoje que a gente estava lá na empresa, no final do expediente, ela: vou fazer um sketch, a gente sentou, reuniu, e ela apresentou lá um personagem que ela estava desenvolvendo. Ela foi para o Rio de Janeiro e para seguir esse sonho de atriz, eu estava lendo os e-mails, e lá no e-mail que ela mandou o currículo: se você souber de alguém aqui no Rio de Janeiro, conhecer, me dá meu currículo. Ela estava trabalhando numa loja lá normal, que não tinha a ver com a profissão dela, era formada em publicidade e marketing, alguma coisa assim, ou propaganda, comunicação, nessa área aí. E aí eu li o e-mail, a pergunta que eu fiz foi: uai, você está trabalhando nessa loja e o teatro, né, que era o sonho dela? E ela: então, eu tô trabalhando para eu poder pagar o teatro em inglês. Eu perguntei: e o teatro em inglês, né? E, fiquei muito feliz porque ela conseguiu estudar não só teatro e entrar pro Porta dos Fundos. Então, fico bem orgulhoso dela ter conseguido isso aí. Tá, mas voltando aqui pro assunto da afiliação. Então, esse é um dos motivos de eu não ter me pronunciado antes. Porque é preciso coragem, é preciso informação, tem muita coisa em risco. Vocês não sabem também, eu saí da minha carreira de tecnologia, dessa minha empresa. Ela ainda existe, mas eu saí da frente dela para tocar um CrossFit, para abrir um box de CrossFit. Então foi uma decisão muito grande na minha vida. O CrossFit transformou minha vida completamente. Eu foquei todas as minhas energias, quase todas as minhas energias, no CrossFit, mudou minha vida. E eu tenho um vínculo, um agradecimento, um sentimento de gratidão muito grande à marca CrossFit pelo que ela fez na minha vida. A metodologia é incrível, eu acredito ainda na metodologia. CrossFit não é o fundador, né? O fundador, ele existe, mas o CrossFit é muito maior do que o fundador. Então, isso pesou bastante para eu tomar essa decisão, para eu gravar esse vídeo, porque é muito importante para mim o CrossFit, e tomar uma decisão de grande importância eu queria tomar com bastante cuidado. Então foi bem difícil eu tomar essa decisão,
E isso é uma das coisas que eu queria deixar bem claro aqui, é que o CrossFit, a comunidade do CrossFit, as pessoas do CrossFit, a metodologia do CrossFit, os cursos da CrossFit, eles são muito, infinitas vezes maior, 1000 vezes maior do que o fundador. O fundador é só o que deu o start inicial lá, ele construiu algo que permitiu que florescesse e se tornasse muito maior do que ele. Então o CrossFit não se resume às palavras do fundador. Ainda bem, não é isso. O CrossFit não é isso. Então é por isso que eu também demorei para responder esse vídeo. As palavras do fundador não me representam, mas fora essa parte negativa que não me representa, a metodologia, a transformação de vida, a missão, combate a doenças crônicas, a diabetes, obesidade, tudo isso me representa. Então o CrossFit é uma comunidade inclusiva, que respeita as diferenças e que no meio do ódio não tem discriminação nenhuma. Na hora do ódio todo mundo sofre junto, todo mundo sofre igual, seja quem for, da cor que for, da idade que for, homem, mulher, forte, magro, qualquer que seja, de religião, não interessa, todo mundo sofre igual. Então o CrossFit tem isso. Tirando a parte, eu reconheço que o CrossFit é uma modalidade que tem um investimento maior do que outros esportes mensalmente, então ele não é tão inclusivo socioeconomicamente falando. Mais questão de poder aquisitivo, eu entendo que é um esporte que filtra pelo preço mensal, mas fora a questão do preço mensal, os praticantes do CrossFit, a comunidade, ela é bastante inclusiva, sim. Então, estou aqui para comunicar que a Camon CrossFit, eu, Adriano Teles, eu mandei um e-mail hoje à tarde para CrossFit dizendo que eu não quero mais estar associado, não ser um afiliado oficial do CrossFit enquanto o Greg Glassman for dono ou acionista da empresa CrossFit. Então eu pedi o cancelamento da afiliação da Camon CrossFit. Então eu mandei esse e-mail e falei, cara, eu não quero mais que a Camon CrossFit seja um box afiliado oficial de vocês, porque o Greg Glassman é sócio, acionista da empresa. O Greg Glassman já pediu para sair da empresa, mas ele continua 100% dono e colocou um CEO substituto que é muito colado com ele, anda muito junto e tem muito relacionamento. Então, no final das contas, acaba que não mudou muita coisa. Então, eu pedi o cancelamento por conta disso. Eu não estava pensando em cancelar de jeito nenhum. Eu queria continuar, porque o CrossFit transformou minha vida, eu queria continuar a afiliação. Apesar do dólar tá bem mais caro, agora, quando eu entrei, o dólar era R$2 e pouco, agora tá quase R$5, chegou a quase R$6, ou seja, tá mais do que o dobro do que quando eu entrei, mas ainda assim eu queria continuar, mas não foi por isso que eu cancelei, foi realmente pelo posicionamento que a CrossFit adotou, ou a falta do posicionamento que a CrossFit não teve em relação à comunidade preta nesse movimento de sensibilidade mundial, principalmente lá nos Estados Unidos, e o CrossFit é uma empresa americana do americano, que é onde aconteceu tanto a morte do George Floyd, e o CrossFit é americano, foi tudo nos Estados Unidos. Então foi por isso que a Camon pediu para cancelar a afiliação. Algumas empresas eu sei, outros boxes de CrossFit já existia um movimento muito forte de desafiliação, porque eles achavam que tinha pouco suporte e a licença era muito cara. Então pensa, cara, tá muito caro, dobrou de valor, o dólar tá muito alto, eu não tô vendo prestação de serviço, a gente quer desafiliar, pressionando, alguns boxes até saíram antes, e aí, com isso, foi a gota d'água, era pro cara, não dá, tá caro, rolou isso, não tenho suporte, vou sair. Eu já enxergava que, apesar eu entendi o modelo de negócio de suporte, entendi que o dólar tava caro, mas ainda assim, eu não estava propenso a sair, pelo menos não até esse evento aí do Twitter ter desenrolado tudo isso que aconteceu. Então o que acontece com os alunos agora da Camon? Cara, a Camon continua. Camon em japonês significa símbolo da família. Continuaremos uma família. Nada vai mudar. Vamos continuar com a nossa metodologia de treino, com os nossos treinos, com o nosso planejamento de treino. Você vai continuar fazendo movimento funcional constantemente variado, executado em alta intensidade, com tudo igual. Só o que não vai ter mais é a afiliação CrossFit. É só isso que vai mudar, todo o resto continua igual. Os coaches
que quiserem continuar na Camon vão continuar na Camon também, isso não mudou nada, a não ser que eles não queiram, mas isso não mudou dentro da Camon, a gente vai continuar. Então a Camon vai continuar prestando o mesmo serviço, construindo a mesma comunidade, a mesma família que a gente sempre tem. Já estamos no nosso 6º ano de Camon, olha só, passa rápido. Então a gente vai continuar fazendo o mesmo trabalho que a gente faz há 6 anos, né? Incrementando e melhorando, buscando melhorias contínuas. O nosso trabalho é ser melhor do que ontem. Então a gente está há 6 anos buscando ser melhor do que ontem, construir uma família. Isso aí a gente vai continuar. Os burpees vão continuar também, então isso não vai mudar. Sinto muito aí, os burpees vão continuar dentro dos nossos treinos, isso aí não vai mudar, tá bom? E a minha mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês é união, inclusão e diversidade. Toda vez que a gente for querer fazer um post, um comentário, eu queria que vocês pensassem nisso. A mensagem que eu estou dizendo, que eu estou falando, o comentário que eu estou fazendo, ele promove a união? Ele promove inclusão? Ele promove diversidade? Nos últimos dias eu vi muitos comentários contra o racismo, mas cheio de ódio, cheio de discriminação, cheio de apontar dedo, cheio de apontar erro, reclamando bastante, né? Então a galera reclama, ódio, ódio, ódio. Então o meu recado final aqui é que a gente reflita. Vai fazer um comentário? O comentário promove união, ele promove inclusão, ele promove diversidade. É um exemplo, isso é o que eu estou fazendo. Então eu fiz isso, eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo para combater o preconceito, né? Ao invés de simplesmente ficar reclamando e mandando comentários de ódio. Eu sei que muitos de vocês não fazem isso, mas eu vi isso acontecer em alguns grupos que eu participo. Então toda vez que for escrever, pensa e olha, esse meu comentário é a melhor coisa que eu posso escrever? Nada que eu escrever vai ser melhor do que isso aqui, que vai promover mais união, diversidade e inclusão. Beleza? Então, muito obrigado. Eu sou Adriano Teles, pela Camon.